E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de física. A gente vai começar a resolver aqui o capítulo 3 do Halliday, que é o capítulo que fala sobre vetores. Bom, na física a gente tem dois tipos de grandezas: as grandezas adimensionais e as grandezas vetoriais. As grandezas adimensionais a gente pode colocar, por exemplo, como sendo a temperatura, por exemplo. Bom, se eu digo que um ambiente está com 36 graus, eu estou dizendo que aquele ambiente tem uma temperatura de 36 graus, mas essa informação ela não é tangível. Eu não posso tocar esses 36 graus. Agora, se eu digo que um carro viaja a 36 km por hora, existem algumas informações nessa informação que eu posso averiguar. Por exemplo, esse carro ele vai estar viajando em um determinado sentido, em uma determinada direção, e esse 36 é a nossa intensidade de velocidade, digamos assim. A priori, a gente pode resumir o vetor, que geralmente é essa seta aqui, ó, uma seta tipo essa, como algo que tem módulo, direção e sentido, certo? Bom, o sentido e direção eles são bem intrínsecos, estão ligados à relação ao movimento daquele objeto. E já a intensidade, o módulo, quer dizer o tamanho. A gente pode botar aqui entre aspas um tamanho daquela coisa. Então, na física a gente vai usar muito essa ideia de vetores. E a primeira questão do capítulo de vetores do Halliday fala quais são, letra A componente x e a componente y de um vetor A no plano XY que faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário com o semi-eixo x positivo e tem um módulo de 7,3. Parece ser muita informação, mas vamos trabalhar aqui com as informações que a gente tem até agora. Bom, eu montei aqui um plano cartesiano, um plano XY, como a questão diz. A primeira coisa que ele fala aqui é que a gente tem um vetor nesse plano XY que faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário. Então, se o sentido horário parte daqui para cá, o sentido anti-horário vai ser nesse sentido, né? Então, a gente tem um ângulo que está nesse sentido aqui, com o semi-eixo x positivo e tem um módulo de 7,3. Como é que eu vou calcular aqui o ângulo 250? Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais ou menos um círculo simétrico, a gente imagina que é um círculo simétrico. E esse círculo está dividido aqui em partes, certo? Quais são as partes? Ele tem 4 partes aqui. A parte positiva do x, certo? E a parte negativa do x. Na verdade, eu tenho esse primeiro quadrante aqui, ó. Tenho 4 quadrantes aqui. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Bom, todo mundo sabe que um círculo ele possui 360 graus, né? Se eu dividir 360 por 4, cada quadrante desse aqui vai equivaler a 90 graus. Então, cada quadrante desse aqui tem 90. Então, daqui para cá 90, daqui para cá 90. 90 com 90 dá 180. Com mais de 90, a gente vai ter 270. Então, a gente já pode aferir que 250 graus vai estar aqui nesse quadrante. E 250 graus aí, bom, aqui não precisa ser tão preciso assim, mas a gente pode colocar que o nosso vetor A
será mais ou menos aqui, formando aqui um ângulo de 250 graus. E bem, a letra A dessa questão, ela perde a componente x e a letra B a componente y. E como é que a gente vai calcular isso daqui? Isso daqui é relativamente simples. Então eu vou fazer aqui um novo esquema e trazer aqui para vocês. Peguei novamente aqui as coordenadas x e y. E bem, esse vetor aqui, a priori, a única informação que a gente tem dele é saber que ele vale, o módulo dele, né, vale 7,3. É a única informação que a gente tem, mas a gente não tem as componentes x e y. O que isso significa? Bom, esse vetor aqui eu posso decompor ele em dois. E como é que eu faço isso? Eu projeto a sombra. Vamos supor que eu tenho uma lanterna bem aqui, ó, uma lanterna aqui, e eu jogo uma luz. Quando eu jogar uma luz aqui sobre esse vetor, vai produzir uma sombra aqui no plano X. A mesma coisa quando eu fizer uma luz aqui, eu vou produzir uma luz aqui no plano Y. Isso se chama decompor o vetor em nas duas coordenadas que a gente tem. Eu vou botar aqui de amarelo. Pronto. Se eu jogar uma luz bem aqui, a sombra que vai me produzir é essa seta amarela. Se eu jogar uma luz aqui, a sombra que vai produzir aqui em Y é essa seta amarela em Y. Agora, precisamos aqui saber que para trabalhar com vetores, esse eixo de X a gente chama de eixo. O eixo X é o eixo dos cossenos. Já o eixo Y é o eixo dos senos. Ah, mas o que isso significa? Veja bem, aqui a gente tem um determinado ângulo que a questão dá, né? Se eu quero saber a componente aqui em X, eu vou pegar e escrever da seguinte forma. Bom, eu sei que é a letra A, né? Se eu quero saber aqui o AX, eu vou dizer que isso é igual a esse valor, o módulo aqui de A, né? Multiplicado, bom, se está no eixo X, se é o AX, eu vou multiplicar pelo cosseno desse ângulo θ. Agora, o AY, ele vai ser o módulo de A multiplicado pelo seno de θ. E isso me dará as duas coordenadas. E quando eu faço isso aqui para o valor aqui de 7,3 com um ângulo de 250 graus, a gente vai ter que, aí você pode usar o seu computadora para calcular o cosseno desses ângulos. A gente vai ter que AX é igual a A. Bom, o módulo de A ele falou que é 7,3 vezes o cosseno de 250. Bom, e isso daqui me dará um valor de metros. Agora, a y vai ser a mesma coisa, 7,3 vezes o seno de 250. Então, a y será, quando eu fizer esse resultado aqui, vai dar menos 6,25 metros. Significa que esse valor bem aqui, ó, esse valor bem aqui, ele equivale a menos 2,5 metros. E esse valor bem aqui, ele equivale a menos 6,25 metros. E essa coordenada bem aqui, bom, essa coordenada bem aqui, ela vai ser menos 2,5 e
menos 6,25. A gente acha esse ponto aqui do vetor. Como é que eu posso provar que isso daqui é verdade? Para eu provar que isso aqui é verdade, eu disse que 7,3 é o módulo, né? Como é que a gente calcula esse módulo? Bom, o módulo é muito simples. Eu estou dizendo que A é igual a AX mais AY. Aí eu quero calcular o módulo de A. Para eu tirar o módulo de A, eu elevo tudo aqui ao quadrado. Então fica isso ao quadrado, isso ao quadrado, isso ao quadrado. De modo que esse A vai ser igual a raiz de AX ao quadrado, que é AX ao quadrado, é menos 2,5 ao quadrado, mais AY ao quadrado, que é menos 6,25 ao quadrado. De modo que, resolvendo isso aqui, menos 2,5 ao quadrado, mais menos 6,25 ao quadrado, e depois extraindo a raiz, eu fico com algo próximo a 7,3 metros, que é o valor do módulo. Ok? Se eu salvo engano, a questão ainda pede mais um fator aqui. Não pede mais. Mas aqui a gente poderia ainda calcular, por exemplo, esse ângulo para ver se o ângulo estava certo. Como é que a gente calcula esse ângulo? Bom, esse ângulo aqui, para a gente calcular, ele é relativamente simples. A gente vai fechar isso daqui, ó, tá vendo? Vou pegar aqui de vermelho com a tabela aparecendo, que fica mais fácil. Vou pegar aqui o vetor y, o vetor de y, ó, desenhei para baixo aqui. Isso aqui é o y, certo? Peguei ele aqui. Agora eu vou pegar o valor de AX, só que eu vou mudar ele de direção. Eu vou pegar esse vetor aqui, que é o AX, né? E vou botar ele aqui embaixo. Vou pegar aqui de amarelo. AX é amarelo. Em vez de colocar ele aqui em cima, eu vou colocar ele aqui embaixo. E aqui eu tenho AX em amarelo. Isso aqui na verdade é AY, né? AY. Aqui em amarelo, AX. E para fechar isso daqui, eu tenho o A. O módulo de A. Quem é A? É isso aqui, esse vetor que está em vermelho aqui. Agora eu vou botar ele em azul. Certo? Isso daqui é A. Veja que a gente forma aqui um triângulo retângulo. Certo? E aqui, bom, se aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um ângulo reto, isso aqui vale 90 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, certo? Daqui para cá é 90. Agora vejam. Se isso daqui era 250, isso daqui era 250, lembra? Ó, 250 bem aqui. Vou pegar o laser aqui e apontar. Aqui era 250, tá vendo? Beleza. Se aqui é 250 e isso daqui tem que chegar em 270, significa que esse ângulo daqui é 20. Certo? Por quê? 20 com 250 dá 270. E esse ângulo aqui tem que ser 270, lembra? Agora, se aqui é 90 e aqui é 20, a gente vai ter 110. 110 para chegar em 180, a gente vai ter que esse ângulo aqui é de 70 graus. Temos os ângulos internos aqui do triângulo. Ah, mas eu não quero saber os ângulos internos, eu quero saber como eu vou calcular para voltar para o 250. Muito simples. Veja que aqui eu já tenho 70 graus, isso aqui já me dá a resposta que eu preciso, certo? Porque se eu pegar os 180 que está aqui no total, ó, lembrando daqui para cá, ó, 180. 180 mais 70, eu já vou ter os 250 graus. Mas beleza, como é que eu faço isso com números? Eu vou usar o inverso da tangente. Tangente a menos 1. Bom, quando a gente calcular a tangente, a gente pega o grau lá e bota o grau na calculadora e vai dar um número. Quando a gente pega a tangente a menos 1, que é o inverso da tangente, a gente vai pegar os números para gerar um grau.
tangente a menos 1, o que é tangente? É cateto oposto por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o cateto oposto ao ângulo de 70 graus aqui, que eu já descobri, mas que eu vou descobrir por número. O cateto oposto a isso aqui vai ser o AY. E AY vale quanto? AY vale menos 6,85. Eu botei aqui 75, mas é 85. Dividido pelo cateto adjacente, que é AX. Veja, o cateto adjacente é o que está tocando aqui. Ele é o AX. E esse AX é menos 2,5. Quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou achar que a tangente a menos 1 vai ser igual a, na verdade, 70 graus. Isso daqui prova o que a gente estava querendo mostrar. Bom, essa foi a questão, essa é a primeira questão de vetores. A gente vai fazer uma lista aí, provavelmente quando você estiver vendo já vai ter mais questões, vai ter questões cinemáticas, de força, de movimento, você pode acompanhar tudo aí no canal. Eu fico por aqui e até a próxima.